Olá, hoje o RDTV vai falar sobre a produção de etanol de milho em Mato Grosso. O nosso entrevistado é o presidente da UNEM, a União Nacional do Etanol de Milho, Ricardo Tomtich. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Vamos já falar de um estudo que foi apresentado recentemente, sobre os impactos socioeconômicos e ambientais dessa produção. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Realmente a gente divulgou recentemente esse estudo, um estudo que foi encomendado justamente com a intenção de se aferir exatamente qual era o impacto dessa nova indústria que se instala recentemente aqui no estado de Mato Grosso e que provavelmente deve ter um crescimento muito vigoroso e muito rápido. Então nós pegamos como modelo uma indústria que já está funcionando, um modelo de indústria bastante moderno, bastante de ponta, e com esse estudo técnico foi possível fazer os desdobramentos da geração de empregos diretos e indiretos, tanto na fase de instalação da indústria, na construção da própria indústria, quanto depois na fase de operação da indústria, que aí sim é um efeito contínuo ano após ano. Qual a expectativa de produção para esse ano? Olha, nós tivemos em 2017 algo em torno de 600 a 700 milhões de litros de etanol produzido a partir do milho aqui em Mato Grosso. Isso já é bastante significativo. E nós imaginamos que esse número tende a aumentar bastante rápido, porque várias indústrias estão se instalando no estado, até indústrias que já estão instaladas estão aumentando a sua capacidade, e a nossa meta enquanto setor é atingir aí, talvez nos próximos 5 anos, algo em torno de 3 a 3,5 bilhões de litros de etanol produzido a partir do milho aqui em Mato Grosso, o que é bastante relevante, uma vez que em 2017 a produção total do estado foi na casa de 1,4 bilhões de litros. E quantas usinas que existem já no estado? Nós temos hoje 4 usinas em atividade no estado, sendo que 3 delas são usinas que nós chamamos de flex, são usinas tradicionais, usinas de cana, que incorporaram no seu processo produtivo também o milho como matéria-prima, montaram uma estrutura paralela na sua estrutura industrial e também beneficiam o milho. E temos uma única hoje que é full, que é uma usina dedicada à produção de milho, que utiliza o cereal como única matéria-prima. Essa é uma indústria bastante moderna, uma cópia de uma indústria americana, e tende a ser um modelo a ser replicado aqui no estado. Qual a região? Onde que elas estão, essas indústrias? Essa indústria dedicada ao milho, ela está em Lucas do Rio Verde, uma indústria que foi inaugurada em agosto do ano passado. Já está em fase de duplicação da sua capacidade. Esta mesma empresa já iniciou um projeto em Sorriso, de uma fábrica ainda maior em Sorriso. Nós temos outra fábrica sendo instalada em Sinop, então no eixo da BR-163, várias indústrias sendo instaladas nesse momento. Nós temos uma usina que foi a primeira a operar com milho no Brasil, que se chama Usimate, que é em Campos de Julho, lá na região oeste do estado. Nós temos a usina Libra, em São José do Rio Claro, e a usina Pantanal, que é em Jaciara, que também é uma usina que opera com milho. Está mais próximo aqui de Cuiabá, né? Tem expectativa de aumento no número de usinas? Algum projeto para que inicialmente? Sim. A própria usina de Lucas do Rio Verde, a FS Bioenergia, está nesse momento em fase de duplicação da sua capacidade, é uma usina muito grande. Ela está já iniciando a construção de uma usina em Sorriso, maior ainda que essa de Lucas, uma usina muito grande em Sorriso. Temos uma usina em obras, em construção nesse momento em Sinop, também uma usina que vai trabalhar com 1 milhão de toneladas de milho por ano, que é bastante grande também. E outros projetos que estão em fase de licenciamento, em fase de execução do projeto de engenharia. Em Nova Mutum tem um projeto, em Nova Marilândia, na região de Desciolândia, também tem um projeto, e em Campo Novo dos Parecis também tem mais um projeto, e tem uma indústria em construção em Campo Novo dos Parecis também nesse momento, chama Etamil. Então Campo Novo do Parecis provavelmente terá 2 indústrias, e mais uma indústria em Jaciara, que chama Milênio, que anunciou investimentos em Jaciara também. Então são muitas indústrias que estão chegando aí, e nós entendemos que esse processo produtivo do milho vai crescer muito aqui no estado. Esse etanol produzido aqui no estado, ele vai para onde? Já não há consumo suficiente aqui no estado, Hoje o estado já produz mais etanol do que consome, apesar de ser o estado proporcionalmente que mais consome etanol hidratado no país. Mesmo assim, a nossa produção já ultrapassa o nosso consumo. Mato Grosso tem uma população bastante pequena, então o mercado é resumido. E hoje boa parte desse etanol excedente está indo para o norte, atendendo principalmente o estado de Rondônia, e alguma coisa está indo já para o sudeste, atendendo os estados como São Paulo,
Rio de Janeiro e até alguma coisa para o Paraná. Falando em questões econômicas, o que essas usinas e todo esse crescimento tem gerado para o Estado em relação, por exemplo, a empregos e renda? Exatamente. Esse foi o objetivo do estudo que foi divulgado, né? E nós conseguimos mensurar tecnicamente, né, o impacto dessa usina de Lucas do Rio Verde, que foi a primeira usina que operou exclusivamente com milho no país, né? Então, na fase de implantação, na fase de construção dessa usina, foram gerados em torno de 8.500 empregos durante os 18 meses que ela foi construída, sendo que nessa fase a maior parte dos empregos foi gerado em outros estados, em função que é onde se concentra a produção dos equipamentos, a questão do transporte, tudo. Então, desses 8.500, mais ou menos 1.600 empregos foram gerados aqui em Mato Grosso, entre diretos e indiretos, e o restante foi gerado em outros estados. Porém, quando a usina começa a operar, quando ela começa a entrar em atividade, esse panorama se inverte. Nós temos aí uma geração de em torno de 4.500 empregos diretos e indiretos, dos quais basicamente 3.000 empregos são aqui no estado de Mato Grosso. Então, é toda a cadeia que se movimenta, né? Não só os empregados da própria indústria, mas toda a cadeia de produção, de transporte, de distribuição, tudo isso se movimenta de maneira bastante intensa. Que tipos de investimentos, qual o volume de investimento, por exemplo, para se instalar uma usina dessa no estado? São investimentos vigorosos, né? A primeira fase dessa usina de Lucas do Rio Verde foram investidos em torno de 450 milhões de reais, é um investimento bastante robusto. Para a Sinop, a indústria que está se instalando lá, estima investir em torno de 500 milhões de reais. E a indústria que esse mesmo grupo de Lucas do Rio Verde está já em instalação em Sorriso, é um investimento previsto de 1 bilhão de reais. Então, são valores extremamente significantes, são valores altos e que geram um impacto extremamente positivo na economia do Estado. Qual é a carga tributária para o setor? Porque o que a gente às vezes ouve muito, né, os setores produtivos, enfim, muitas reclamações às vezes quanto ao peso da carga tributária no Estado, né? Sim. Como é que hoje todo o setor de etanol, ele tem um incentivo, né, para se instalar aqui no Estado. A gasolina hoje recolhe 25% de ICMS, o etanol hidratado recolhe 10,5% de ICMS, então ele tem um incentivo. Por isso que o etanol hoje é mais consumido que a gasolina aqui no estado, que é bastante importante que a população entenda isso, porque a gasolina não é fabricada em Mato Grosso, ela gera um impacto muito resumido, muito pequeno na geração de empregos, apesar de ser uma arrecadação importante, porque tem uma carga tributária muito alta, mas se computarmos os empregos diretos, indiretos e induzidos da cadeia do etanol, mesmo com a tributação mais baixa, acaba gerando mais arrecadação, né? Porque você gera os efeitos diretos de arrecadação, indiretos e induzidos também. Então, como se produz a cana, se produz o milho aqui no estado, se beneficia toda essa produção aqui no estado, se transporta dentro do estado, acaba gerando a economia de maneira bastante vigorosa e mesmo tendo uma carga tributária mais reduzida, o que incentiva tudo isso a acontecer, a arrecadação acaba sendo mais significativa para os cofres públicos. Bom, uma das polêmicas também, que são motes aí de estudiosos, são as questões ambientais, né? Os impactos ambientais, às vezes, desses investimentos. Como é que vocês lidam? O que vocês trouxeram no estudo quanto a essa questão ambiental no estado? São dados bastante interessantes. Primeiro, frisar que a cadeia do etanol de milho no sistema produtivo é bastante diferente da cadeia do etanol de cana, né? São processos produtivos muito diferentes. Você tem hoje já uma produção de milho instalada no estado, você tem esse milho sendo exportado hoje com praticamente nenhuma arrecadação de ICMS, ao passo que quando você industrializa esse milho aqui no estado, você gera toda essa riqueza que já foi dita. Então, partimos de uma produção existente, ao passo que a cana, para se aumentar a produção, precisa plantar mais cana, não tem cana disponível, excedente para se aumentar rapidamente a produção. Então, esse é um fato que diferencia. Segundo fato é que a indústria de etanol de milho, essa indústria dedicada, essa indústria já com padrão internacional de industrialização, ela não gera efluentes, né? A indústria de cana tem a vinhaça que precisa ser tratada depois do processo industrial, e a usina de milho ela não gera esse tipo de efluente. Ela é uma usina que não tem o que despejar na natureza como subproduto não utilizável, né? Então é um processo bastante limpo. Outro ponto que chama bastante atenção
é a pegada de carbono. Nós fizemos a avaliação, a medida da pegada de carbono, que nada mais é do que o carbono emitido pelo processo produtivo, desde o plantio do milho, o transporte dos insumos para o plantio do milho, até o etanol pronto chegar na bomba de combustível, no tanque do carro. Nós fizemos a medição de toda a emissão de carbono e chegamos a um número muito interessante. Se comparado com a gasolina, né, o mesmo processo da gasolina, o etanol de milho emite no mínimo 71% menos carbono do que a gasolina, o que é muito parecido com o etanol de cana. Então nós temos uma emissão muito parecida, são ambos, né, o etanol de milho e o etanol de cana, que no final do dia são produtos idênticos, e eles são bastante eficientes na diminuição da poluição em geral e da emissão de carbono. Isso é bastante relevante. Essas indústrias, elas fazem a compensação do gás carbônico, enfim, né, dos gases emitidos, a compensação em crédito de carbono? Exatamente. Esse é um programa novo que está sendo lançado agora pelo governo federal, chamado RenovaBio, que deve entrar em atividade já no ano de 2019, onde as indústrias que produzem biocombustíveis, que são renováveis, portanto tem uma pegada de carbono, como eu expliquei, muito menores que os combustíveis fósseis, eles vão emitir créditos de carbono. Comparados, por exemplo, o etanol hidratado com a gasolina, ele é muito mais eficiente ambientalmente falando, então ele vai poder emitir créditos de carbono e os distribuidores de combustíveis que distribuem combustíveis fósseis serão obrigados a comprar esses créditos de carbono emitidos pelos produtores de combustíveis renováveis. Então isso, na nossa visão, a visão do setor como um todo, vai trazer um incentivo muito grande para a produção de biocombustíveis, quer seja o etanol, o biodiesel, o biogás, todos os combustíveis renováveis, e vai alterar bastante a nossa matriz de combustíveis aqui do país, com vistas principalmente a alcançar as metas que o país se comprometeu na COP21, de diminuição de gás de efeito, de emissão de gás de efeito estufa, né? Então o setor de biocombustíveis como um todo deverá contribuir com pelo menos 10% de diminuição de emissão totais para que o Brasil consiga alcançar as metas que se comprometeu. Mato Grosso já tem, inclusive, algumas certificadoras, né, que fazem essa comercialização de crédito de carbono e áreas de preservação aqui, inclusive na região norte mesmo, né? A tendência é que seja investido no Estado mesmo, esses créditos de carbono? Sim, esses créditos serão oferidos pelas próprias indústrias, então elas necessariamente gerarão investimentos onde as indústrias estão, o que é bastante positivo. Né? Vai incentivar bastante a produção de biocombustíveis e forçar naturalmente uma substituição de consumo. Né? Como o biocombustível terá incentivo, ele será cada vez mais acessível, mais barato e naturalmente substituirá o consumo de, por exemplo, óleo diesel puro, gasolina, que são combustíveis não renováveis. Bom, para o leigo, até para a gente já partir para o encerramento da entrevista, para o leigo compreender como é que funciona essa cadeia. A partir do momento em que o milho é plantado, é colhido, como é que acontece esse processo até chegar na bomba e quando chegar na bomba, ele vai saber que aquele etanol é de milho ou é de cana? Então, não dá para diferenciar, o produto final é exatamente o mesmo, não tem diferença. Acontece que a indústria de etanol de milho, ela parte de uma matéria-prima já disponível, como eu expliquei. Milho, nós temos à vontade, o Mato Grosso produziu em 2017 30 milhões de toneladas de milho, e o nosso consumo foi um pouco mais de 4. Então, temos milho excedente aí que dá para trabalhar muitos anos aí o desenvolvimento da indústria sem nenhum tipo de privação de fornecimento de matéria-prima. O milho, ele se transforma em mais de um produto. O etanol é um dos produtos. Ele se transforma no que nós chamamos de DDG, que nada mais é que um farelo de milho de alto poder nutritivo, de alta concentração de proteína. No processo produtivo também resulta o óleo de milho, que pode ser refinado ou pode ser usado na indústria do biodiesel. E também no processo se consome muita biomassa, eucalipto, o próprio bagaço de cana para geração de energia. E nesse processo de consumo de biomassa se gera energia excedente, que transforma-se em energia elétrica e que é vendido também no sistema. Então, o produto da indústria de milho é mais do que o etanol. É o etanol, o DDG, que é o farelo, que vai proporcionar uma oferta muito grande de proteína para os animais, principalmente para a pecuária, né, que tende a acelerar muito a intensificação da produção de carnes no estado também. O óleo de milho, que pode ser refinado para o consumo humano ou pode se transformar em biodiesel, e o excedente de energia elétrica. Ok, muito obrigada pelas suas informações, Eu que pela sua agradeço. presença aqui.
Nós conversamos hoje com o Ricardo Tomtich, que é presidente da UNEM, a União Nacional do Etanol de Milho, falando um pouco aí sobre o aumento nessa produção. Foi apresentado um estudo sobre impactos socioeconômicos e ambientais dessa cadeia. Hoje, Mato Grosso já tem 4 usinas e há aí expectativa de crescimento no setor. Então, essa entrevista completa, ela fica disponível no site RD News, lá no destaque do RDTV, no nosso novo canal, rdtv.com.br, e também no nosso canal do YouTube. Você pode assistir, passar adiante aí para as pessoas que estão envolvidas no setor, os produtores. De repente você que nos acompanha é empresário e está investindo, está próximo aí dessas regiões, você pode também compartilhar. Obrigada pela audiência, até a próxima.